Bom dia a todos. Como de praxe, se você tiver acesso ao campo de perguntas que fica no canto, eu vou estar aguardando aí você me responder se você me ouve. Espero que todo mundo esteja me ouvindo bem. Meu nome é Marcos Rachid, eu estou com meu amigo Marcos Rodrigues. A gente está aí fazendo mais um webinar agora em maio, nosso último webinar em maio. A gente teve no final de abril, então, um webinar falando sobre válvulas de segurança e a nova NR13. Foi um webinar muito bacana, a gente teve uma série de perguntas que foram levantadas, né? E o Marcos aí, ele está tentando responder todas. Aí até agora a gente teve uma dezena de perguntas. Então a gente resolveu lançar esse webinar agora em maio, que chama Perguntas e Respostas, para você também estar trazendo aí, se por um acaso você tiver perguntas para a gente estar respondendo hoje, e as perguntas que foram levantadas aí no webinar anterior, para a gente poder discutir um pouco mais sobre elas, tá? Eu estava conversando com o Marcos agora, a gente vai ter o lançamento do webinar, da programação de webinars em junho, então fiquem ligados lá no nosso LinkedIn, a gente vai ter 5 webinars em junho, a gente já está com a listagem de todos, a gente vai começar então a divulgação deles muito em breve, provavelmente essa semana, então se inscrevam que está muito bacana, tá? Essa programação de junho. Marcão, fique à vontade aí, pessoal, vou estar aqui fazendo a moderação, me façam as perguntas que eu vou estar interrompendo o meu amigo aí para a gente poder fazer uma discussão bem aprofundada e saudável aí. Muito obrigado a todos e um bom webinar. Um bom treinamento a todos. Um bom dia, agradeço a presença de todos, o interesse, a motivação. E hoje nós pretendemos fazer tentar com vocês fazer algo o mais dinâmico possível. Eu peço para que vocês nos perguntem principalmente o que está mostrando na tela, ou que para a gente conseguir tentar responder a maior parte dos comentários, das perguntas. E eu peguei todos os webinários, inclusive algumas questões do último webinário que o meu colega e amigo Hermano participou, ele ministrou na semana passada. O ideal, gente, é a gente estar se comunicando da forma mais dinâmica possível hoje. E, como mencionei, eu queria me desculpar que, fazendo esse levantamento para esse webinar de hoje, eu pude perceber que eu realmente cometi algumas falhas, alguns equívocos, e queria me desculpar com todos, e com alguns aí que eu não respondi, mas eu vou, logicamente, me responder e sempre a preocupação nossa é estarmos atendendo, estarmos prontos aqui para atender vocês nas emergências de vocês, nas urgências, nas dúvidas mais imperativas e, obviamente, tem algumas dúvidas que são de vários. Eu vou tirar aqui a minha tela, alguns comentaram que está atrapalhando, então eu vou tirar minha imagem aqui, mas eu acho que todo mundo me conhece. E vocês, por favor, eu até pedi para o de hoje a gente fazer algo mais dinâmico e pedir para ele me interromper, e vocês, por favor, fiquem à vontade aí para me interromper, ok? Então, eu vou tirar aqui a minha webcam, mas é só nesse objetivo de tentar trazer mais clareza e, por favor, fique à vontade aí para me interromper, ok? Bem, perguntas e respostas, a ideia como eu falei com vocês, é tentar responder a todos. Então, eu tentei compilar aqui o máximo de perguntas por assunto, tá? No momento de segurança de hoje, eu vou abordar um tema que houve um vazamento de amônia. Esse vazamento de amônia aconteceu numa empresa em Sete Lagoas. Aqui tem 2 links que mencionam de 2 fontes diferentes, mas o que eu queria chamar a atenção é com relação a essas questões de amônia, né? Amônia é um fluido extremamente utilizado, ele tem características de refrigeração excepcionais. Por outro lado, questões de vedação, questões os vazamentos que realmente causam uma preocupação muito alta. Então, é só para chamar a atenção, baseado nesse fato, e eu tive consultando na internet, no último ano tem tido muitos vazamentos de toda a monta, de todo o tamanho, e realmente o sistema de amônia tem que se tomar muito cuidado,
tem que estar sempre atento com relação a essas questões de vazamento. Bem, questão básica, existem ainda dúvidas e eu queria contar com a paciência de todos. Esse assunto aqui a gente comentou, eu estou agora repetindo e tentando abordar de uma forma mais básica possível. É sempre importante ressaltar que válvulas de segurança abrem de forma instantânea, um pop, ela abre de uma vez. E são adequadas, são projetadas, especificadas para gases e para vapor. Ao contrário, válvulas de alívio são para abertura proporcional e para fluidos chamados fluidos não compressíveis, os líquidos, ok? Então, nessa questão, é muito importante ressaltar a Sparexar, logicamente, como fabricante de válvulas de alívio e válvulas de segurança, possui alguns modelos que são só de alívio, alguns modelos são só de segurança, mas tem vários modelos que são de alívio e segurança, ok? Então, é importante ressaltar, o comportamento da válvula é muito diferente, ok? E, por último, eu queria só ressaltar que é algo que tem acontecido muito, né? Nesses últimos, principalmente nesses últimos 2 anos, eu posso afirmar que há uma reincidência de ocorrência de válvulas de alívio para líquidos que, em muitas empresas, na verdade, na maioria das empresas, elas são calibradas, são testadas com ar comprimido ou com nitrogênio. E existe uma diferença a nível na hora que esse equipamento está instalado em líquidos. Então, perceba, válvulas de alívio devem ser calibradas, reguladas, devem ter a sua pressão de abertura na bancada com água. Isso, as normas definem essas questões, mas dá diferença, e aí é diferente de uma válvula, por exemplo, para vapor, uma válvula de segurança para vapor, que, ao ser calibrada com ar comprimido ou com nitrogênio, tem-se a premissa de que você calibra a válvula com uma dada pressão. Essa válvula, ao ser instalada em vapor ou em qualquer fluido quente, quanto maior a temperatura, vai fazer com que a válvula tenha uma dilatação. E essa dilatação faz com que a válvula, faz com que a mola fique, vamos dizer assim, provoque na mola um afrouxamento. Então, concluindo, uma válvula que foi calibrada com ar comprimido ou nitrogênio, mas que vai ser instalada em vapor, por exemplo, ela vai abrir um pouco antes. Então, existem tabelas com essa correção e aqui na Sparex, por exemplo, nós temos bancada de vapor até 14 bar de pressão, temos projeto para termos bancada com maiores pressões de vapor, é um projeto que nós estamos avançando aí para termos isso aí daqui a alguns meses ou daqui a um ano, a gente está correndo aí para avançarmos nesse projeto, mas o que é importante salientar, a válvula preferencialmente deve ser testada no fluido que vai operar. Nem toda empresa, nem todo local tem lá uma bancada com vapor. Precisaria ter uma caldeira, precisaria ter uma instalação, obviamente, uma estrutura para isso. Então, você tem, obviamente, essas tabelas, né, uma válvula de segurança para vapor, ela calibrada com ar ou com ar comprimido ou com nitrogênio, você tem uma tabela para fazer a correção. Então, na bancada, com ar ou com nitrogênio, você tem lá que corrigir, ou seja, apertar um pouco mais a mola
em função da temperatura que ela vai operar em vapor. Por outro lado, quando a válvula de alívio é para líquido, ela deve ser calibrada com água. Bem, esse item nós já falamos, o Hermano já comentou, desculpem a repetição, mas é algo extremamente importante. É a prioridade. E essa prioridade é muito bom a gente estar destacando. Tanto para caldeiras como para vasos, as válvulas devem ser ajustadas, como está mencionando aqui no item 13413 da NR13 para caldeiras, 13513 para vasos de pressão. Elas devem estar ajustadas no valor igual ou inferior a PMTA. Recapitulando, PMTA é pressão máxima de trabalho admissível, deve estar lá na placa da caldeira, na placa do vaso de pressão, deve estar e deve constar no prontuário da caldeira, no prontuário do vaso de pressão. É uma pressão calculada pelo código de projeto. Então, a ASME1, que é o código de projeto de caldeiras, tem lá as fórmulas para cada parte sob pressão da caldeira e a menor PMTA calculada é a PMTA da caldeira. Por isso que isso é muito importante. Muito bem. Como é que se garante que a válvula de segurança para uma caldeira ou para um vaso de pressão está calibrada na PMTA ou abaixo da PMTA? Com o certificado de calibração, com o lacre na válvula. Então, isso é muito importante. E esses itens, muitas vezes, são desconhecimento de alguns, a grande maioria das empresas conhece, sabe, porque a ausência do certificado de calibração da válvula de segurança, da válvula de alívio, é motivo de interdição pelo antigo Ministério do Trabalho, que agora é a Secretaria do Trabalho, do Ministério da Economia. Então, isto é muito importante. É como se a válvula não existisse. Tem uma válvula, mas qual a calibração dela? Ela está na PMTA, abaixo da PMTA. Como se sabe? Com o certificado de calibração. Mas o certificado de calibração sempre na inspeção da caldeira, sempre na inspeção do vaso de pressão. Por isso que é muito importante a gente ter em mente esses documentos, a gente ter em mente do lacre na válvula e a gente está atento com relação a que a válvula atenda o código de projeto. Mas aí vem a pergunta. Poxa, Marcos, muito legal, mas ninguém me cobra isso. Pois é, não cobra por desconhecimento. Pois a fiscalização de uma seguradora, se perceber e identificar que as válvulas de segurança não são ASME1, haverá problema. O preço do seguro, o prêmio do seguro aumenta. O Ministério do Trabalho não tem cobrado isso, mas vai perceber que é importante, porque senão não atende a NR13. Como está mencionando aqui, considerando os requisitos do Código de Projeto. Qual que é o Código de Projeto de Caldeiras? ASME1. Como pode as válvulas de segurança ser ASME8? Então, essa visão, entre aspas, comercial, prevalecendo sobre a questão técnica e a questão da legislação, que é esse item aqui, 13413 a linha A para caldeiras, 13513 a linha A para vasos de pressão, isso vai provocar, infelizmente, grandes perturbações e, obviamente, o Ministério do Trabalho, a fiscalização do CREA, a fiscalização da seguradora, uma hora vai descobrir. E quando descobrir, é importante que não só os fabricantes de caldeira estejam preparados, não só aquelas empresas que têm lá
o seguro das suas instalações, que tenham lá operações que exigem um cuidado muito grande no que tange a ISO 9000, no que tange a critérios, quer seja uma caldeira para uma usina térmica, quer seja uma caldeira para uma atividade de uma empresa que tenha unidades e sites em vários países, quer seja uma indústria nacional que tem contratos de exportação, ou seja, tudo que não pode parar, é importante estar atento a isso. Quer seja uma indústria farmacêutica, quer seja uma indústria de alimentos. Então, percebam, é um detalhe que vira uma questão muito grave, o não atendimento a essa questão. Bem, aí me perguntaram, poxa, Marcos, mas eu vou ter uma caldeira, então, que não atenda a código de projeto? Eu vou ter um vaso de pressão que não atenda a código de projeto? Respondendo a vários que me perguntaram, conforme o 1337 da NR13, é proibida a fabricação, importação, comercialização, leilão, locação, cessão, a qualquer título, exposição, utilização, perceba, utilização. Ah, mas a minha caldeira tem 30 anos. Ah, mas o meu vaso tem 50 anos. Nunca aconteceu nada. Pois é, mas não tem código de projeto. Não tem código de projeto? Perceba, isso aí é grave. E o artigo 3º da portaria, né, lá em 2018, mencionava que a partir da entrada em vigor disso, ok? Então, percebam, aqui fala que é válido para novos equipamentos. Né? No momento em que entrou em 2018, né, se o seu equipamento foi fabricado antes de 18 de dezembro de 2018, né, como é que faz? Aí entra exatamente o 135171, que são exatamente como fazer a inspeção, e o critério, porque ficava sempre no critério do profissional habilitado, e aí definiu-se para aquele equipamento que tem um tampo lá, que não tem no código de vaso de pressão, por exemplo, no código AS 1008, não tem aquele tampo com aquele formato e a fórmula para definir se aquela espessura encontrada no equipamento atende às condições de operação. Muito bem, então foi colocado essas questões, então 1 ano para inspeção de segurança externa com equipamento em operação, 3 anos para inspeção interna, e a empresa deve elaborar um plano de ação para a realização da inspeção extraordinária especial. Então, tem a definição com o detalhamento da inspeção extraordinária especial, com os detalhes, e vocês procurem no glossário da NR13, lá atrás, a NR13 tem lá o detalhamento disso, e mais, no artigo 8º dessa portaria, aparece exatamente que tem-se 60 meses, ou seja, 5 anos, para regularização dessas questões no que tange a equipamentos que não possam ser enquadrados na sua totalidade ou parcialmente em códigos de vasos de pressão, ok? Então, eu estou chamando a atenção aqui, houve algumas perguntas nesse sentido e veio a resposta com esses vários pontos aqui, para que, se a sua empresa tem algum desses equipamentos, que se aprofunde aí nesse detalhe. Bem, voltando à questão da interdição, aqui eu mostro um certificado de calibração da Sparexarco para válvulas de segurança que venham aqui para calibração, válvulas novas. Não sai nenhuma válvula de segurança da Sparexarco sem o certificado de calibração, sem a sua folha de dados, o seu chamado datasheet. Então, esse é um documento para não só para rastreabilidade, para nossos clientes, inclusive. Nós estamos com um trabalho de tentar divulgar isso automaticamente e eletronicamente, via e-mail. Esse é um trabalho que sinceramente, foi me comentado que está sendo feito isso, mas, de qualquer maneira, nós temos uma rastreabilidade com toda e qualquer válvula de segurança fabricada pela Sparexarco no Brasil. A primeira foi fabricada em 1985, então já temos aí muitos anos
com esse assunto. E agora nós estamos aproximadamente 10 modelos de válvulas de segurança e aí tem um certificado de calibração, como está mostrado aqui. A falta do dispositivo de segurança também propicia a interdição. A questão do código projeto, nós já comentamos. Essa questão de caldeiras com válvulas de segurança AS-1008 é algo que, infelizmente, acreditamos que a gente tem solicitado aos clientes e aos fabricantes de caldeira, alguns fabricantes de caldeira têm insistido nesse ponto, e nós entendemos que a gente tem que tentar nos antecipar. Tá? Se houver algum acidente com caldeira ou com vaso de pressão, e houver uma dúvida, e houver uma questão com relação à válvula, percebam o que isso vai provocar. Então, é muito importante a gente já estar fazendo um plano de contingência para exatamente verificar isso. A Sparax-Sarco se coloca à disposição para verificar, tanto nas caldeiras como nos vasos de pressão, pois uma válvula que não esteja adequada ao código de projeto pode provocar questões. E a questão do lacre, eu já falei do lacre. Para quem não percebeu, o lacre é mostrado exatamente. Me perguntaram, Marcos, mas tem um lacre aqui embaixo aqui dos parafusos do anel de ajuste. Realmente. Mas tem um lacre também do castelo com o corpo da válvula. Perfeitamente. A gente chama a atenção principalmente desse lacre aqui da parte superior do capuz com o castelo, que é exatamente a parte onde facilmente se desmonta, mesmo em campo, a maioria das válvulas, se consegue mudar a pressão de calibração das válvulas. Né? Mas o lacre caiu por corrosão, ele caiu porque houve algo esbarrou no lacre. Pois é, mas não tem lacre, isso é realmente um ponto e uma premissa e um motivo para ter interdição do equipamento, seja caldeira, seja vaso de pressão. Então, é importante, nós já mencionamos, existem normas com relação à inspeção externa, ou seja, inspeção das válvulas de segurança com os equipamentos de operação, e nessas inspeções é um item primordial se verificar a presença dos lacres com, obviamente, os respectivos certificados de calibração. Marcão, dois anéis de ajuste. Marcão, só um segundo, só uma rápida interrupção. Eu posso então concluir aí, pela imagem anterior, que os internos, as formas construtivas, né, das válvulas ASME1 são mais reforçadas do que a válvula ASME8? Eu posso concluir isso? Na verdade, existem válvulas de segurança de vários projetos, e isso acontece em alguns modelos de válvula ASME1 em relação a alguns modelos de válvulas ASME8. Mas o que é muito importante ressaltar é como se tem a evidência clara, inequívoca, uma evidência imediata que a válvula é ASME1, com os dois parafusos aqui externos. Esses parafusos ficam a 180 graus, exatamente opostos à conexão de saída das válvulas. Cada parafuso desse aqui é exatamente para fixar aqui os dois anéis de ajuste. Então, perceba, aqui você tem os dois parafusos, estão aqui do lado direito, e mostra aqui os dois anéis de ajuste. Então, a válvula ASME1, nós sabemos aí imediatamente que ela é ASME1 com os dois parafusos externos, respectivamente, para o anel de ajuste superior e o anel de ajuste inferior. Bem, perfeito, Marcão, obrigado. Fica à vontade aí, para me interromper. Afinal de contas, perceba que eu já mencionei isso várias vezes. Percebam que uma válvula ASME1, ela tem a sobrepressão, o termo em inglês é overpressure, 3%. Isso quer dizer que a válvula ASME1, ela
apresenta a máxima vazão a até 3% acima da pressão que ela abre. A válvula ASME 8 é 10%. Ah, mas então quer dizer que a válvula ASME 8 é pior? Não, ela não é pior. Ela é uma válvula de segurança que atende perfeitamente a equipamentos e sistemas que tenham código de projeto ASME 8. Acontece que para caldeiras é muito importante e imperioso que a válvula, se ela está na PMTA da caldeira, ela não deve ultrapassar, em hipótese alguma, 6% acima da pressão, 6% acima da PMTA. O que é isso? A gente chama isso de acumulação. É um teste de acumulação que era mandatório na NR13 e hoje, na inspeção inicial, que hoje fica a critério do profissional habilitado. Então, isso quer dizer que válvulas de segurança ASME 8 em caldeiras, dependendo das suas pressões de abertura, podem não conseguir despressurizar aquela caldeira, na vazão máxima, por exemplo, até 6%. Isso ocorrido não se atende à ASME 1. É um dos motivos que faz com que seguradoras, que o Ministério do Trabalho, como eu já mencionei, muitas vezes o Ministério do Trabalho e a própria NR13 foi retirado isso da NR13, a obrigatoriedade de fazer esse teste de acumulação. Porém, infelizmente, já houve vários casos e vários problemas de instalação, de válvula, de sujidade, de impurezas, de corpo estranho na válvula, na tubulação de saída, na tubulação de entrada, que a válvula da caldeira não conseguiu despressurizar a vazão máxima da caldeira. E percebam o problema. Se isso não acontecer, essa pressão vai se elevar, vai se elevar, vai se elevar e pode provocar ou explosão, ou rompimento, ou algum tipo de dano na caldeira. Então, daí o fato da nossa preocupação com relação a essa questão do atendimento pleno à questão da sobrepressão, ou seja, da rapidez em que a válvula vai descarregar a sua máxima vazão. Por outro lado, o fechamento da válvula. O fechamento da válvula ocorre e pela área superior ser maior, essa área é muito maior que essa área daqui de baixo. Então, a pressão precisa reduzir. E se a pressão aqui não cai, como que essa parte aqui, mesmo com uma mola aqui em cima, como que essa parte superior vai conseguir fechar? Então, para isso, existe um anel inferior. E essa regulagem do anel inferior, exatamente, é para fazer o diferencial de alívio ou blow down. Ou seja, se você tem duas válvulas, é importante que uma válvula feche para que a segunda consiga fechar também. Porque senão você tem problemas de fechamento das válvulas. E aí tem também a questão de operação da caldeira. Muitas empresas têm pressões de operação muito próximas das pressões de abertura das válvulas. Isso aí é muito importante, por isso que se necessita de se ter tanto o anel inferior para regulagem do diferencial de alívio, como o anel superior para regulagem de sobrepressão. Percebam que a mudança da regulagem de um anel propicia muitas vezes a mudança da regulagem do outro anel. Toda válvula Sparexarco tem no seu manual os detalhes exatamente da calibração desses anéis. Bem,
Um outro assunto é o acionamento manual das válvulas de segurança. Acionamento uma vez por mês nas caldeiras categoria B, são aquelas caldeiras conforme a NR13 que operam até 20, exatamente 1960 kPa, que dá 19,6 bar na prática, 20 kgF/cm². As caldeiras que operam abaixo dessa pressão, elas devem ter o acionamento uma vez por mês. E, em 2014, houve uma mudança, né, mencionando aqui, que menciona que isso ocorreria só com caldeiras sem tratamento de água. Sendo que a grande parte, 99,9% das caldeiras, devem ter tratamento de água. E aí, essa questão das condições anormais detectadas, eu já comentei isso, essa pergunta 26 do Perguntas e Respostas. Para quem não sabe, Perguntas e Respostas é um documento do Ministério do Trabalho, tem 34 perguntas, isso foi revalidado aí ano passado, e aqui está o link, eu fiquei devendo alguns, por isso que eu estou colocando aqui o link, essa questão desse documento, Perguntas e Respostas da NR13. A alavanca de teste, nós já comentamos, alguns me perguntaram, Marcos, por que, afinal de contas, não se recomenda aquele acionamento que você mencionou nas caldeiras, para as caldeiras categoria B, não deve ocorrer abaixo de 75% da pressão de abertura? Bem, isso é em função do conceito no que tange ao sistema das válvulas de segurança nas caldeiras. Na hora que se solta a alavanca, a mola vai, logicamente, fazer com que toda a parte interna da válvula descarregue com uma força muito elevada no bocal. Então, se tem disco e bocal com uma força muito grande, podendo danificar, empenar a haste. Por isso que é uma recomendação, por exemplo, válvulas calibradas com 10 bar, não se deve acionar com a pressão da caldeira abaixo de 7,5 bar. Então, é algo que a gente pede, insiste. Existem algumas válvulas que são calibradas com frequência muito alta. Existem muitas perguntas. Mas a válvula da caldeira, então, se acionada, eu tenho que calibrar a válvula novamente? Não, não é assim. O que é importante é estar atento com relação a essas questões. Pode haver um resíduo, pode haver algum arrasto da caldeira, alguma coisa, e aí sim, infelizmente, pode ocorrer algum problema da válvula ficar com pequenos vazamentos. Na prática, nós chamamos que a válvula fica fumando, e aí é algo que, infelizmente, pode acontecer. Mas, por favor, a gente sempre pede, não segure a válvula, não carregue a válvula, não transporte a válvula segurando pela alavanca. Bem, Marcão, uma dúvida rápida aqui, se você puder responder para a gente, as válvulas para vasos de pressão de hidrogênio, elas podem ser sem alavanca? Na verdade, sim. As válvulas, a questão da alavanca, ela é mandatória conforme ASME 1 para as caldeiras. A NR13 obriga o acionamento, então, obviamente, para as caldeiras com abaixo de 20 bar de pressão de operação, é mandatório que tenha alavanca, e é tradição, nós temos realmente essa tradição, válvulas para caldeiras com alavanca. A ASME 8 recomenda para vapor, para aplicação em tubulações, para aplicação em equipamentos, para aplicação em ASME 8, que válvulas para vapor tenham alavanca. Válvulas para água, válvulas para ar comprimido, quanto você tem temperaturas acima de 60 graus. A recomendação da ASME 8 é que tenha alavanca. Para hidrogênio, o hidrogênio é um gás extremamente crítico, é muito perigoso, né? É um fluido classe A da NR13,
Então, qualquer vazamento pode provocar incêndio ou explosão. A chama de hidrogênio não se vê, então é algo extremamente crítico. Por isso que, em muitos casos, as válvulas para hidrogênio não possuem alavanca e se deva ter um cuidado especial na vedação das partes, né? Corpo castelo, castelo capuz, ou seja, nos componentes da válvula é importante ter-se um cuidado especial com relação à vedação. Usa vedação interna, em alguns casos, vedação chamada vedação resiliente, tudo isso são recursos que se utiliza para válvula de segurança para hidrogênio, inclusive a ausência de alavanca, porque você evita mesmo aqui uma alavanca de cima, aqui uma alavanca aberta, uma alavanca aqui engachetada, que mesmo assim se evita uma possibilidade, obviamente, de vazamento, né, nas válvulas para hidrogênio. Mais alguma pergunta, Rachid? A gente tem algumas perguntas, mas pode continuar, que daqui a pouco eu já te interrompo, tá? Perfeito. Então, a questão de calibrar os equipamentos, as válvulas de segurança no próprio equipamento. Houve algumas perguntas nesse sentido. Tem algumas empresas que têm dispositivos, muitas vezes chamados de teste online. É importante mencionar aqui 13449, as válvulas devem ser desmontadas, as válvulas de segurança devem ser desmontadas. Conforme 135.410, as válvulas de segurança devem ser desmontadas, para vaso de pressão também. E, por outro lado, sempre há um questionamento, válvulas instaladas em locais com uma cota, uma altura, né? Uma dificuldade de se te retirar e de se levar a válvula novamente para a posição. Você tem sempre essas dificuldades práticas no que tange a principalmente com válvulas, quanto maior a válvula, mais pesada ela é, e mais, obviamente, mais difícil essa questão de içamento, transporte, posicionamento, questão da junta da válvula com a sua conexão de entrada, são sempre questões que fazem com que as empresas possuam e tentem alternativas para fazer não só esses testes online, mas para se minimizar tempo, se ter menos problema e tudo mais. É importante ressaltar sempre, como eu estou ressaltando aqui, toda exceção a essas definições deve ser discutida caso a caso com o parecer de um PH, porém sujeito a questionamento. Por quê? O questionamento é em função da questão da NR3. A NR3 pede para tirar as válvulas, desmontar as válvulas. Ok? Por outro lado, você tem uma série de premissas, uma série de recursos, e tem que estar sempre atento a histórico, tem que estar sempre atento à questão de problemas ocorridos com aquela válvula ou com aquele equipamento. Então, é sempre muito importante separar. Situação mais confortável é o fluido limpo, o total controle com relação à válvula de segurança, um histórico 100% confiável, algo que esteja confortável, que se tenha total controle. Por outro lado, há aplicações tipo caldeiras, toda caldeira está sujeita a arraste, toda caldeira está sujeita a espuma e parar na válvula de segurança. Por isso que a gente sempre recomenda cuidado especial com as válvulas em caldeiras, cuidados especiais com válvulas instaladas em processo, com fluidos que incrustam, com fluidos que têm problemas de solidificação. Qualquer problema que provoque dano, que provoque entupimento, que provoque dano nas superfícies das válvulas, ou seja, tem fluidos que não tem jeito. A válvula abriu, imediatamente tem que se ter uma remoção dessa válvula para limpeza e nova calibração. Por isso que aqui é muito importante separar os casos, estar bastante atento a critérios técnicos, um aprofundamento, um detalhamento das aplicações, pois pode-se ter problemas sérios com relação a se testar
Por exemplo, uma válvula de segurança em amônia, em GLP, já aconteceu várias vezes. Válvulas em esse tipo de fluido provocam, muitas vezes, congelamento da válvula de segurança, fazendo com que a válvula trave aberta provoque um problema muito sério, como eu falei para a amônia, questões de vazamento, problema de toxidez da amônia, problemas de acidentes, problemas de sufocamento, até mortes de pessoas. Por isso que a gente tem que estar muito atento ao fluido, muito atento à aplicação. É aquele vaso de nitrogênio que nós temos sistemas que dão total confiabilidade devido ao seu fluido ser limpo, devido a não ter histórico. Então, é muito importante. Só que a NR13 solicita e menciona devem ser desmontadas. Por isso que a gente sempre coloca com grande dificuldade a questão de se testar e se calibrar as válvulas de segurança no próprio equipamento, tentando se economizar tempo e dinheiro e, obviamente, toda essa questão aí, como mencionei, de içamento e obviamente, a delicadeza do assunto, ok? Bom, as tubulações. É importante ressaltar que, em 2014, as tubulações entraram na NR13. Quais tubulações? Primeiro, são tubulações interligadas a caldeiras ou vaso de pressão. Né? São essas tubulações que entraram na NR13. E dos fluidos classe A e classe B, que é a definição lá no 13.2.1, a linha E. E aí, só lembrando, os fluidos classe A são os fluidos, e classe B são os fluidos perigosos, inflamáveis, combustíveis, tóxicos, hidrogênio e acetileno. Né? Então, percebam que esses fluidos, todos, essas tubulações, estando interligados a caldeiras ou a vasos, estão na NR13. E aí, para caldeiras, exemplos, tubulação de gás natural, é um fluido inflamável. Tubulação de GLP, inflamável. Ah, mas e óleo combustível? Bom, óleo combustível tem que ver a definição de óleo combustível na NR20 e tem lá a questões de ponto de fulgor, né? E se estiver enquadrado, ponto de fulgor abaixo de 92 graus Celsius, salvo me engano, é enquadrado como combustível, e aí se enquadra aquele óleo aqui como sendo um fluido classe A. Ok? Todas as tubulações de hidrogênio, todas as tubulações de acetileno. Os fluidos tóxicos, como mencionei, né, tem lá esses detalhes da questão do anexo 11 da NR15, você vai encontrar lá o limite de tolerância, que a amônia é exatamente 20. Bem, todas essas tubulações desses fluidos precisam ter os seus dispositivos de segurança. Independente se a tubulação tem 10 metros, 20 metros, 2 quilômetros, 20 quilômetros. Ah, mas quantas válvulas vão ser necessárias? Então, tem a ver o código de projeto, conforme definido aqui no 13.1.2, e o estudo de análise de cenário de falhas. Perceba que aqui não existe uma periodicidade da calibração dessas válvulas. E aí é que nos chama a atenção. Poxa, mas como é que nós vamos fazer a calibração dessas válvulas? E não tem a válvula, ela está sem o certificado de calibração, ela está sem o lacre, como é que fica? Então, isso fica muitas vezes a critério do auditor fiscal do Ministério do Trabalho. E aí, se ele entender que isso é crítico para aquele fluido, a empresa vai ter uma surpresa e é importante que não tenha essa surpresa, é importante, por isso que a gente está chamando a atenção aqui, verifique as válvulas de segurança das suas tubulações enquadradas na NR13. Desses fluidos, classe A e classe B, e mais, também das tubulações de vapor. Não se esqueçam que tem o item 13.6.2.2, que recomenda um plano de manutenção. Eu já mencionei, por isso que tem essa NR13 comentada aqui, nesse link, onde lá, nesse item 13.6.2.2, nós recomendamos uma série de itens para ser verificados, inclusive
a questão das válvulas de segurança, ok? Chamando agora o detalhe, isso no detalhe, existem empresas com dezenas, algumas centenas de válvulas redutoras de pressão em sistemas de vapor, e muitas dessas válvulas de segurança, elas não têm calibração, estão sem lacre e têm questões de dimensionamento. Por quê? Por conta do tamanho da redutora de pressão. Nós temos, inclusive, boas práticas com relação ao National Board, que recomenda que essa válvula de segurança tenha e seja definida não só para a vazão da válvula redutora, para a vazão do bypass, caso exista. Então, é algo que é sempre um motivo de preocupação. Por quê? A Spirax fornece muitas vezes esses conjuntos, esses skids, essas estações montadas, e algumas dessas válvulas, depois de 1 ano, 2, 3, 5, 20 anos, essas válvulas muitas vezes são trocadas. Essas muitas vezes existem válvulas pequenas aqui, válvulas inclusive que não são válvulas de segurança, muitas vezes existem válvulas de alívio. É muito importante estar atento que uma válvula aqui que não dê capacidade pode provocar um acidente num equipamento, num sistema, e isso, infelizmente, tem acontecido. Então, minha última mensagem, percebam que, ao fazer o plano de manutenção da sua tubulação de vapor, não se esqueçam das válvulas de segurança após redutoras de pressão. Em muitos casos, os equipamentos não suportam a pressão da caldeira, por isso que tem a redutora de pressão. E se houver uma falha, é possível, um bypass, um problema de um bypass que se imagina que o bypass esteja plenamente fechado, mas esse bypass aqui pode dar vazamento. Muitas vezes se acredita que não, só a válvula que falha, mas o bypass pode falhar também. Há sistemas que os manômetros ou estão descalibrados ou quebrados. Então, perceba que essa válvula de segurança, nessas centenas e milhares de instalações, elas podem falhar. Então, estejam atentas a essas válvulas. Ok? É a nossa última recomendação de hoje, numa boa prática, que é algo que é mandatório num plano de manutenção para sistema de vapor, para atender o item 13.6.2.2. E aí me perguntam, mas ninguém cobra isso, Marcos? Você fala, insiste o tempo todo, mas, gente, infelizmente, a minha notícia, o Ministério do Trabalho vai começar a cobrar. Tem ocorrido acidentes. Agora, em função da Covid-19, nós vamos ter várias instalações que nunca paravam e pararam. Na retomada, no alinhamento dessas tubulações, na abertura de válvulas, cuidado com isso, pois pode haver acidentes, tal qual aconteceu lá na greve dos caminhoneiros em 2018, em maio de 2018. Então, se lembrem desse detalhe. Uma tubulação de vapor, ela parada, ela vai encher de água, e essa água vai ser empurrada pelo vapor na hora que se abrir uma válvula lá do vapor, e aí, infelizmente, pode acontecer golpe de arete, com rompimento de tubulações, juntas, válvulas, componentes, e aí a nossa preocupação em estar atento aí com o sistema de vapor. Alguma pergunta, Rachid? Sim, Marcão, temos algumas perguntas aqui. Eu vou começar falando de manutenção. Tem um caso aqui de um participante nosso que na empresa dele eles só fazem os testes nas válvulas na manutenção anual da caldeira, né? Então, ele quer saber se é recomendado para o caso dele fazer esses testes de abertura manual periodicamente. Realmente é interessante fazer o acionamento. Uma vez, se a caldeira tiver pressão de operação abaixo de 20 kgF/cm², caso a caldeira seja uma caldeira de categoria A, não é necessário, porque somente se houver algum tipo de problema, né, aí de elevação de pressão, os operadores sabem, são treinados para isso,
para acionarem as válvulas de segurança manualmente. Mas, se as caldeiras for de categoria B, pressão de operação abaixo de 20, é realmente interessante fazer o acionamento pelo menos mensal, tomando cuidado para você ter aí o acionamento de forma a mais criteriosa possível, com uma pressão aí da caldeira sempre acima de 75% da pressão da calibração de cada válvula de segurança. Perfeito, obrigado. Uma segunda pergunta seria em relação a como eu sei a quantidade de válvulas, né? Na verdade, como eu sei se a minha caldeira necessita de uma ou de mais válvulas de segurança nela. Bem, as válvulas de segurança na caldeira, elas são previstas pelo fabricante da caldeira para terem a condição, a vazão, de descarregar a vazão máxima daquela caldeira. Então, a ASME1 define, né, uma definição aqui falando rapidamente, acima de 47 metros de área de troca, é pelo menos previsto mais de uma válvula. Mas é importante também, a ASME1 define que a soma das vazões das válvulas de segurança devem ser sempre superiores à vazão máxima daquela caldeira. Ok? Então, aquele cliente que tem dúvida, verifique no prontuário. O prontuário é um documento emitido pelo fabricante da caldeira. Nesse prontuário deve estar definido exatamente a quantidade de válvulas de segurança com as respectivas pressão de operação, que vão dar as vazões para, logicamente, terem condição de despressurizar a caldeira na pior situação. Qual que é a pior situação? A pior situação é um pico de energia, por exemplo, uma queda de energia, em que a empresa para na sua totalidade, a pressão sobe de uma vez, e que muitas empresas não possuem válvulas de controle com função alívio, por exemplo, para despressurizar a tubulação de vapor. E aí, desculpe, a pressão subindo de uma vez, as válvulas de segurança devem abrir imediatamente e serem capazes de despressurizar aquela caldeira, fazendo com que a pressão não suba acima da PMTA. Tendo um limite 6% acima da PMTA, como eu falei, que é o teste de acumulação conforme a ASME1. É isso. Marcão, obrigado. Em relação à segurança, tá? Em relação ao acionamento manual, quais são os riscos aí de eu fazer esse acionamento manual para a segurança da pessoa que está fazendo esse acionamento? Boa pergunta. A questão do acionamento, a gente, logicamente, recomenda, né? A questão desse acionamento aqui, tem a questão das alavancas. Esse acionamento faz parte do treinamento dos operadores. O acionamento, o profissional não deve segurar na alavanca, deve só movimentar a alavanca rapidamente e, logicamente, existem caldeiras, principalmente pequenas caldeiras, que não tem plataformas, né? Não tem como se subir lá em cima da caldeira, e muitas vezes se criam dispositivos com cabo de aço. Esses dispositivos são aceitos, desde que o dispositivo não faça a alavanca abrir sozinha ou ficar aberta. Okay? Então, pode-se instalar um cabo de aço na alavanca, isso existe, isso é aceito, para que o operador acione, né, do piso, né, acione com total segurança à distância, sem ter que subir na caldeira, né, sujeito lá a uma queda, sujeito a ter que colocar um cinto de segurança e muitas vezes ficar numa linha de vida, né, em cima da caldeira. Para evitar essas questões, pode ser instalado esses cabos de aço e, obviamente, com esse cuidado que, com o cabo de aço, obviamente, não estendido ou não movimentado, a alavanca, obviamente, fique na sua posição, mantendo a válvula fechada.
ok? Então, essa questão de subir na caldeira para ter que abrir as válvulas de segurança é algo que se entende que é uma eliminação desse risco, né? O risco da NR35, o risco da altura, com essa questão de cabos de aço, é algo que inspetores de caldeira, várias empresas, vários fabricantes, é usual aí se instalar para eliminar esse tipo de risco, ok? Marcão, como é que eu determino o valor e a intensidade do POP? Não sei se está claro a pergunta. Bem, a questão do POP, a abertura da válvula, é o que provoca o POP, né, que provoca a plena abertura da válvula, ela é de cada válvula e, obviamente, vai ser o mais intenso possível em função da pressão, né? Isso tem a ver com a aplicação daquela válvula, né? Então, perceba que o POP é para válvulas de segurança e quando a gente fala de válvula de segurança é para vapor ou para gases, né? Então, isso tem a ver com o projeto da válvula, né? Uma válvula ASME 1, ela tem a questão dos anéis. Os anéis de ajuste que você tem essa questão do POP em relação à abertura da válvula. Agora, muitas vezes a bancada ela tem um reservatório, e muitas vezes o reservatório é pequeno, né? E quanto menor for o reservatório e quanto maior for a válvula, vai se ter dificuldade de se perceber o POP da válvula. Então, perceba, uma pequena bancada com uma válvula muito grande, 6x8, 8x10, óbvio que você vai ter dificuldade de perceber o POP da válvula. Então, na prática, a gente passa sabão no bocal de saída. Ao passar sabão, você fica com aquela lâmina de sabão na conexão de saída, que é imediatamente rompida com a abertura da válvula, mesmo uma válvula muito grande, numa bancada muito pequena, com um reservatório muito pequeno. Ok? Então, isso aí é algo que acontece. Agora, lógico, na prática, a válvula vai dar um pop em que vai ter, obviamente, para vapor, a válvula vai ter o ruído extremamente intenso, os softwares calculam, o nosso software PSV Calc tem lá o cálculo que para válvulas para vapor, por exemplo, é de 140 a 160 decibéis, é algo extremamente ruidoso, dá para se perceber aí, com muitos metros de distância, a válvula abrindo. Okay? Em bancadas é que nós temos essas questões, como mencionei, quanto menor o reservatório da bancada, quanto menor a pressão e quanto maior a vazão da válvula, aí realmente tem-se dificuldade de se perceber a ocorrência do POP. Ok? Perfeito, Marcão, obrigado. Mais uma pergunta. Vou dar uma olhada aqui. Teve um participante que fez um comentário, talvez gere algum tipo de discussão. Ele só deixou um comentário que é o seguinte: é importante deixar claro que o acionamento só é obrigatório para caldeiras tipo B se não houver tratamento de água na mesma. Item 13.4.4.10, a linha A. E depois ele falou que raramente a água de caldeira não é tratada. Exatamente. Na verdade, essa discussão é uma discussão realmente muito ampla, né? Muito ampla, porque se entende que seria adequado no aspecto de eficiência energética não desperdiçar vapor, seria adequado não acionar a válvula de segurança por qualquer risco no fechamento de se ter um pequeno grãozinho ou de sílica, alguma pequena sujidade que possa provocar um arranhamento lá no disco e na extremidade do bocal, que de forma inequívoca pode provocar um vazamento. Porém, a questão da oscilação de pressão em muitas caldeiras, devido a processo, faz com que haja arraste. E esse arraste é muito difícil de se identificar isso
e se essa espuma do arraste não foi para dentro das válvulas de segurança. Por isso que já aconteceu em muitas empresas, em diversas pressões, nas mais diversas caldeiras, válvulas de segurança travadas e travadas por essa espuma, é algo que, infelizmente, já aconteceu. Por isso que a recomendação, e essa recomendação puxou aqui essa pergunta 26, que leva à verificação. Não sei se todo mundo conhece, mas a Sparax-Sarco tem um filme que se chama The Insight Information, que é conhecido como o filme da caldeira, ou filme da caldeira em operação. A gente pode passar isso para todos, são links que tem no YouTube. A equipe toda da Sparax-Sarco conhece profundamente esse filme, onde mostra exatamente que a queda de pressão, devido a um consumo instantâneo muito grande, ou devido a subdimensionamento da caldeira em determinados momentos do processo, faz com que a pressão caia na caldeira, e isso provoca arraste. O outro motivo que provoca arraste é também o descontrole dos sódios totais dissolvidos. Uma caldeira em pressão estável, com um sódio total dissolvido muito elevado, provoca uma camada de espuma muito grande, que também provoca arraste. Isso é chamado em inglês carry-over. Pode ser consultado aí, tem muitas referências aí na literatura, nas empresas de tratamento de água. Você tem uma vasta literatura com relação a isso. Isso é algo que é muito comentado, e esse filme da Sparax-Sarco evidencia essas questões. Por isso que é muito bom salientar essa questão. Atenção com relação à recomendação para a abertura das válvulas de segurança para as caldeiras de categoria B, que é uma providência, é um acionamento preventivo que mostra ao longo do tempo ser bastante interessante ocorrer. Eu volto a frisar, tem empresas que acionam essas válvulas de segurança todo dia. Há fabricantes de caldeiras que recomendam o acionamento das válvulas de segurança para a categoria B semanalmente, mas a legislação menciona que ocorra pelo menos uma vez por mês, como foi relatado aí pelo participante, a linha A do 13.4.4.10. É isso. Perfeito, Marcão, obrigado. A gente tem mais algumas perguntas, mas por conta do tempo, eu acho que a gente vai levar as perguntas então para o e-mail, e aí a gente tenta fazer, como nos últimos webinars, fazer as respostas aí posteriormente, tá? Se quiser finalizar, Marcão, fica à vontade. Agradeço a presença de todos, os comentários, o interesse, a motivação, e vamos para mais alguns webinários aí em junho, que a gente conta com a participação de vocês. Muito obrigado e, logicamente, vamos aí, bom apetite para quem não almoçou, e vamos em frente, esperando aí dias mais tranquilos. Muito obrigado a todos. Bom, Marcão, obrigado aí, um bom almoço para você, para todo mundo. Para quem, eu acho que eu esqueci talvez de comentar no começo, para quem tiver interesse do certificado, responder nossa pesquisa de satisfação, ela aparece ao final, tá? Responder a pesquisa a gente manda em até 2 dias, tá? Qualquer dúvida, tem os nossos e-mails ali, a gente vai estar tentando responder as perguntas aí a posteriori, tá? Muito obrigado a todos e uma boa semana, fiquem em paz, com saúde, e vamos que vamos aí. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço então, gente. Obrigado. Até logo então. Tchau, tchau.